vocês. Deixa eu ver quem já chegou por aqui. Boa noite, Sandra, Jailma, Alanda, diferente, né? Bonito. Diane, Alicia, sejam todas bem-vindas. E vamos lá, né? Hoje é uma live que eu vou responder várias perguntinhas ao vivo, tá? Então, se tiver alguma pergunta, você já pode fazer aí. E eu vou olhar também aqui a caixinha de perguntas que ficou rolando durante todo o dia, tá bom? Conversei com vocês, né, lá pelos stories, disse que minha mãe caiu, ela caiu e se machucou bastante, tá desde ontem sem andar, hoje ela começou a dar uns passinhos, começou a melhorar o joelho dela, mas foi uma queda assim bem feinha, e agora ela já tá começando a melhorar. Mas por aí, tá tudo bem? Como é que vocês estão? Me contem, sejam todos bem-vindos. Então vamos lá, né? Nessa vida real que nós temos. Porque isso é verdade, né? A vida real, todo mundo cansado, né? De um dia de trabalho. Ok, então vamos lá. Deixa eu ver aqui, tem várias perguntas, eu não quero perder tempo pra gente usar bem essa 1 hora. Por quê? Porque o objetivo dessas respostas que eu vou estar passando para vocês é fazer com que a gente dê umas respostinhas assim, né, mais elaboradas e não tão curtinhas, né, como lá nos stories geralmente eu faço. Então, vamos lá. Não é mesmo? Muita pergunta. Ok, então vamos começar por essa aqui. O que você acha do uso do coletor menstrual? Quantas de vocês e os homens que estão aqui já ouviram falar sobre o coletor menstrual, né? O que é esse coletor menstrual? Então, a gente precisa começar explicando o que é o tal do coletor menstrual, né? Então, me digam aí se vocês já ouviram falar sobre ele, se vocês usam, se alguém já teve essa experiência de usar, para ver aí como é que funciona, né? Então, o coletor menstrual, ele é como se fosse um copinho, tá? Só que ele é um copinho em forma de cone. E na pontinha dele, a gente tem ali uma hastezinha, certo? Então, o coletor menstrual é um copinho de silicone. Ele serve para quê, né? Ele serve para ficar ali coletando o sangue da menstruação. Então, ao invés de você ficar usando absorvente interno ou absorvente ali externo mesmo, você vai colocar esse copinho dentro da sua vagina, certo? E aqui a gente já tem um ponto muito importante, né? Que inclusive uma de vocês aí colocou: acho estranha a ideia de enfiar um trem lá, né? Então, esse é o primeiro ponto. Muitas e muitas mulheres acham estranho a ideia de enfiar alguma coisa lá. Lá onde, Eliane? Lá na vagina, certo? Então, muitas pessoas ficam desconfortáveis, não gostam, mas eu preciso dizer para vocês que, de fato, o coletor menstrual tem muitas vantagens, ok? Muitas vantagens. Primeiro, que você lava o copinho, né, entre um período de uso e outro. Geralmente a gente fica aí até 8 horas com o copinho. E ele traz um feedback muito bacana pra gente. E o primeiro deles é: será que você sangra muito? E esse foi o primeiro, a primeira concepção, né, a primeira, como é que eu diria? Primeira boa impressão que eu tive do coletor menstrual, porque quando a gente usa absorvente comum, a gente tem uma impressão de que a gente sangra muito, que a gente acha que é um absurdo de sangue. E quando eu comecei a usar o coletor menstrual, eu descobri que não, né? Então o coletor menstrual me fez entender que não era tanto sangue assim, ok? Outra coisa, desmistifica essa ideia de que o sangue, ele é sujo, ele é podre, ele é uma coisa horrível. E a gente tem muito essa concepção em relação à menstruação. Inclusive, tem um documentário que é fantástico, né? Ele estava na Netflix, que falava exatamente sobre menstruação. E é claro que eu não vou lembrar o nome, porque eu sou péssima de nome.
tá? Mas vai que vem aqui na minha cabeça, uma horinha eu falo pra vocês. Então, olha, eu vou colocar até aqui, né, perguntas e respostas, porque o pessoal sempre me pergunta. Ah, não, deixa lá. Certo, então, ó, o coletor menstrual, ele é um copinho de silicone que tem a facilidade de ser lavado, né, ali, não dá alergia, né, não tem nenhum tipo de problema. Se você souber usar ele direitinho, não tem escape, né, então não suja a calcinha, ninguém vai saber que você tá menstruada. E uma coisa fantástica que ele deixa claro pra gente que o nosso sangue não é um sangue podre, ok? Então, quando o seu útero está ali no período menstrual e ele descama, ele tá descamando um sangue limpo, ok? Não é um sangue podre, tá? Mas esse sangue, como qualquer outro sangue, se ele entrar em contato com oxigênio, ele vai apodrecer, ok? Então, corte seu dedo, né? Fique com sangue assim pelo seu dedo, pela sua mão. Vai chegar uma hora que ele vai entrar em contato ali com o oxigênio e ele vai apodrecer, vai feder em algum momento, né? Sangue, quando entra em contato com o oxigênio, ele apodrece, ele fica fedendo, ok? Então, entenda aqui comigo. Se você usa o coletor menstrual, esse sangue, ele não entra em contato com o ambiente externo. Então, o copinho vai lá, ó, coletando esse sangue, e quando você quiser, né, ou der o prazo, né, que o prazo é no máximo 8 horas. Então, quando der o prazo, você vai lá, puxa esse copinho, né, desfaz um vácuo, porque quando ele entra, faz um vácuo. Então, desfaz um vácuo, e aí você tira aquele sangue, joga fora, lava o copinho, tá novo de novo, bota de novo, e fica super tranquilo, certo? Então, foi uma experiência que deu certo pra mim, o uso do coletor menstrual. Estamos falando pra quem acabou de chegar, tá bom? Então, foi uma experiência que eu achei muito bacana, eu gostei muito. É um pouquinho trabalhoso no início pra você se adequar aí em colocar, em tirar, tá? Mas a gente aprende. A gente aprende, e eu tive uma experiência muito boa com o coletor menstrual, certo? O que eu não recomendo? Se você, né, como uma dessas seguidoras aí que falou assim que tem pavor em colocar algo na vagina, não use, certo? Não use. Por quê? Porque você não vai se sentir bem com ele, certo? Outra recomendação. Muitas mulheres virgens, elas chegam pra mim e falam assim, Eliane, eu posso usar o coletor menstrual sendo virgem? E aí a gente vai entrar numa concepção, né, de que o que é virgindade para essa pessoa. Se ela acha que a virgindade está muito ligada, né, a entrar alguma coisa na vagina e que isso, né, faria com que ela deixaria ali de ser virgem e tal, então não use. É a sua concepção, é a forma como você entende essa questão da virgindade. Então vai ser algo ruim para você, certo? Mas se você tem uma mente mais aberta, sei lá, pensa de outra forma, talvez seja uma opção. Então tem vários tamanhos, tá? Tem tamanho para mulher que nunca teve filho e tem um outro tamanho para mulheres que já tiveram filhos, ok? Então são dois tamanhos, e eu uso o da Enciclo, certo? Então, tô ganhando nada, viu, gente? Eu uso o coletor menstrual Enciclo, certo? Ele tem duração de 10 anos, então você pode usar 10 anos, e entre uma menstruação e outra, ele vai passar por um processo, né, de higienização, de esterilização, né, para que você também não tenha nenhum tipo de prejuízo, certo? Cuidado, né, cuidado com os coletores que são coloridos. O ideal é que você use coletor que é transparente, certo? Então, coletores todos de silicone, mas principalmente transparente, porque a gente tem certeza que não tem ali nenhum componente químico, né, para dar a cor dele, certo? Então, eu acho bem legal o uso do coletor, é uma ótima opção, certo? Então vamos para a próxima perguntinha. Hoje a nossa live, ela é de perguntas e respostas, certo? Então, estamos aqui disponíveis para... Estou aqui disponível para responder a sua pergunta. Então, se você quiser se for tudo bem para você, coloca aí, tá bom? Coloca aí
Como fazer a higienização dele? Tem várias formas, né? Existe umas panelinhas que eles já vendem, né? E aí você pode usar essa panelinha para ferver. E existe também um recipiente que eles colocam para ser esterilizado no micro-ondas. Então é super prático. Então você pode usar no micro-ondas ou você pode usar numa panelinha própria para a esterilização deles, tá? Você vai colocar 2 gotinhas, 3 gotinhas de detergente, quando é para ferver, eu uso esse método. Então eu fervo ali com 2, 3 gotinhas de detergente, né, entre uma menstruação e outra, com a panelinha dele própria. Então é super prático, tá? Beleza? Não recomendo absorvente interno, tá? Nem pra virgem. Por quê? Absorvente interno, gente, na verdade ninguém devia usar, né? Porque vocês já perceberam que a gente coloca o absorvente interno e aí depois aquele negócio vira uma rolha do tamanho do mundo, porque ele incha e tem muito componente químico no absorvente interno, tá? Muitos. Eu li um estudo uma vez, eu não vou me recordar aqui exatamente o número de componentes químicos, mas é algo assim assustador, né? Então, é um número enorme de componentes químicos que você tá colocando ali direto na sua vagina, que é mucosa. Ser mucosa significa que, suga tudo com uma facilidade enorme, tá? Então, é uma coisa assim a se pensar, tá? E nunca, e para aquelas que são assim, eu gosto do absorvente interno, nanana, nunca usar enquanto você dorme e cuidar muito, muito com a questão do horário de troca, tá? Então, trocar esse absorvente interno de 4 em 4 horas é muito, muito importante, tá? Para você não ter sérios problemas aí, certo? Ok. Aqui tem alguém desesperado, né? Porque usa o anticoncepcional. Usa o anticoncepcional há 10 anos e resolveu parar, mas tá com medo, né? Qual é o maior medo que existe em relação ao anticoncepcional? Nosso maior medo é que a gente engravide, porque foi vendida uma ideia de que o anticoncepcional é essa coisa fantástica, né? De dentro pra fora, que nos impede de engravidar, né? Então foi uma ideia, gente, que foi vendida pra gente, mas ela é irreal. Então eu sempre digo pra vocês, com carinho, com muito amor, vocês querem acreditar em quê? Na ciência ou no achismo popular? Porque se eu for pensar assim, achismo popular sobre o anticoncepcional, eu vou pensar assim, olha, mas se eu estou tomando, essa gravidez não vai acontecer, porque eu tô cuidando de dentro pra fora, certo? E aí a gente fica com medo dos métodos de barreira, né? Como, por exemplo, a camisinha. A gente fica com medo de usar. Mas entenda uma coisa. Os estudos científicos mostram que se você usar corretamente o anticoncepcional, se você usar corretamente a camisinha, você vai ter a mesma proteção, certo? Você vai ter a mesma proteção, mas você não vai ter vários incômodos que o anticoncepcional pode, né, te causar, certo? Então, olha, existem assim, a rodo, inúmeros estudos que estão mostrando que o anticoncepcional aumenta o risco de trombose, aumenta o risco de AVE, aumenta o risco, derrame, né, gente? Aumenta o risco de você ter enxaquecas, dores de cabeça, aumenta o risco de você ter diminuição do desejo sexual, né? Diminui a sua possibilidade de excitação, de lubrificação. Então é uma coisa para se pensar. Se um medicamento me traz tantos prejuízos e eu tô usando ele só em função de evitar uma gravidez, por que não usar um método que traz menos riscos, né, para minha saúde? E aqui eu queria entrar em um ponto muito importante. E esse ponto é o seguinte: infelizmente, a nossa cultura nos ensinou que a responsabilidade de se prevenir de uma gravidez era da mulher. Então, nós, enquanto mulheres, fomos ensinadas a ser a responsável, né? Então, eu não posso engravidar. Então, a contracepção,
né? Foi algo que foi colocado nas nossas costas, certo? Então, você é mulher, né? Você que carrega esse bebê, logo a responsabilidade é sua de evitar a gravidez. Essa é uma só das responsabilidades colocadas nas nossas costas, né? Mas aí eu te pergunto, não seria muito mais justo, né? Muito melhor se essa fosse uma responsabilidade do casal? Afinal, se não houver um homem e uma mulher, não existe a possibilidade de uma gravidez. Então eu sempre digo para você, o melhor é que você encare a contracepção como um assunto do casal, certo? Um assunto do casal. E aí, enquanto casal, você vai sentar, né? Então, geralmente essa conversa a gente tem quando a gente tá noivo, né? Quando o namoro começa a ficar mais sério. E aí você vai sentar ali e vai falar assim, e aí, como é que a gente vai se prevenir, né, de uma possível gravidez? A gente vai casar agora, a gente não quer ter filho, ok, tudo bem? E como é que a gente vai se prevenir? Aí você faz o seguinte, você pega a bula, abre lá na internet, a bula de um anticoncepcional e abre e observa o que é que vai ser em relação à camisinha, né? E aí você começa a pensar, né? Ou outros métodos também, né, contraceptivos, que você tiver interesse aí, não hormonais de preferência, ok? E aí vocês vão começar a entender, né? Como casal, o que é melhor para nossa saúde sexual? Como casal, como é que a gente vai ficar mais feliz sexualmente? Como casal, com qual método a gente vai ter mais chance de se desenvolver nessa área sexual, aprender um com o outro e ser feliz sexualmente? Porque ninguém casa para não ser feliz sexualmente, não é mesmo? Então, o método contraceptivo, ele é importante de ser discutido, ainda no período de namoro, de noivado, né? O pró, o contra, o que cada um dos métodos tem, o que eu quero para minha saúde, certo? E aí a gente vai chegar numa conclusão mais racional. E eu tenho ficado assim muito feliz porque muitos homens, eles têm entendido os prejuízos dos anticoncepcionais para as mulheres. E quando eu falo desses prejuízos, gente, esse prejuízo vem da pílula, esse prejuízo vem do adesivo, esse prejuízo vem do implante, esse prejuízo vem da injeção, tá bom? Quando a gente fala sobre métodos contraceptivos hormonais, a gente tá falando o seguinte, eu vou colocar dentro do meu corpinho, ok? Um hormônio que não sou eu que tô fabricando, certo? Então, que vantagem isso tem pro meu ciclo natural? Tá? Então, a gente precisa pensar. Então, como método contraceptivo, a gente pensa no anticoncepcional de uma forma mais ampla, certo? Do que simplesmente evitar uma gravidez, e isso é responsabilidade da mulher. Não, é responsabilidade dos dois, certo? Dos dois. Ok, então vamos lá, vamos lá. Ok, deixa eu tirar uma dúvida aqui que é anatômica, né? Eu devia, inclusive, pegar algumas coisas pra mostrar pra vocês, não é? Deixa eu pegar aqui rapidão. Quem mais deixa vocês sozinhos em meio da live, né? Pra pegar material. Hoje, pelo menos, eu trouxe minha água. Então, vamos lá. Ok. Perdi a perguntinha aqui. Aí alguém me perguntou o seguinte, se o útero é logo acima da vagina, por que que o óvulo precisa subir para as trompas? Na verdade, a gente vai entender nesse modelinho anatômico o que que acontece aqui com o óvulo, certo? Olha que bonitinho. Estão vendo? Tudo bem aí? Tá muito reflexo? Vou deixar um pouquinho inclinado por causa do reflexo, tá? Então, olha só. Onde é que os óvulos, eles são fabricados? Exatamente aqui, ó, no nosso ovário, certo? Então, os nossos óvulos, eles são fabricadinhos aqui, nos ovários.
E entre o ovário e o útero existe um caminho. E esse caminho que o óvulo vai percorrer é exatamente as trompas, ok? Então, ó, tenho aqui o meu óvulo, que é o redondinho, né? Que parece um ovinho aqui, bonitinho. E em seguida eu tenho essa tuba, né? Esse caminho, esse caninho aqui, ó. Esse caninho se chama trompa, certo? Então, o que vai acontecer? Ovários vão fabricar os óvulos. Esses óvulos fabricados serão lançados, ó, puf. Tem uma foto linda, inclusive, que mostra um óvulo sendo jogado, né, para as trompas. Então, a trompa é o caminho que o óvulo vai percorrer até chegar no útero. Mas onde é que acontece o encontro, né? O encontro do espermatozoide com o óvulo, geralmente, gente, acontece, ó, na trompa, certo? Então, o óvulo, ó que bonitinho, Deus é perfeito, fez tudo muito lindo. Então, Deus fez assim, ó, vou criar um lugar que vai produzir essa célula que pode gerar uma nova vida, ovários. Aí o ovário vai lá, produz o óvulozinho. Quando esse óvulo ele tá pronto, porque ele vai amadurecendo lá dentro do ovário, né? E aí esse óvulo vai ficar pronto e ele vai ser expulso. Meu filho, você tá pronto, ó. Ganha o mundo, certo? E aí ele vai pra onde? Ele vai pras trompas. E as trompas é um lugarzinho assim bom pra ele ficar lá bem acomodadinho, né? Aí ele fica lá, esperando. Aí, se caso você tiver uma relação sexual e esse espermatozoide, né, subir ali, né, foi pra vagina, né? Então imagina, ó, o pênis, né, entrou aqui dentro da vagina. Esses espermatozoides foram expulsos pelo pênis. Aí ele vai encontrar o útero através do quê? Daquele furinho lá dentro, ó, que bonito. Colo do útero, tá? Então, o colo do útero, vários espermatozoidezinhos vão entrar ali no colo do útero e a corrida tá ali, né? Até que um benditozinho chega lá nas trompas, tá? Então, lá nas trompas acontece a fecundação. Quando acontece a fecundação lá nas trompas, esse novo ser que está a caminho, né, que a gente poderia dizer assim, esse novo ser que está a caminho, que já tem ali agora espermatozoide, óvulo, se encontraram, esse óvulozinho, ele não pode mais ficar nas trompas, porque as trompas não têm condição de arcar com o desenvolvimento de um bebê. Aí esse óvulo, ele vai continuar o caminho dele, até chegar aonde? No útero, certo? E aí esse útero, que tá ali super preparado para receber, vai acomodar esse óvulo, certo? Então, não é que o óvulo, ele precisa subir para as trompas, não. Ele vai ser lançado direto dos ovários para as trompas, certo? E vai percorrer ali um caminhozinho até ele ser fecundado. Depois de ser fecundado, ele vai seguir direto lá para o útero, ok? Beleza? Muita gente aqui falando, né? Olha, eu vi você falando mal do anticoncepcional, conversei com meu marido, deu tudo certo, né? Não uso mais. Gente, como faz diferença, né? Olha, tem uma ovelha aqui do Pastor Paulo, meu irmão, viu, gente? Muito legal, seja bem-vinda. Muito bom. Entendem? Então, ficou claro como fica tudo perfeitinho ali? Então, o útero, ele tá ali pronto para receber, né? Receber esse óvulozinho que foi fecundado e tá tudo certo, tá tudo lindo. Muito bom. Exercícios para o assoalho pélvico. Eu quero fazer uma live na semana que vem, para a gente poder esmiuçar bastante esse tema, porque eu não sei se vocês viram ontem, eu coloquei um postzinho lá no feed, e esse post deu muita conversa, porque as pessoas falam assim, Liane, como assim? Pro meu assoalho pélvico ficar saudável, eu não posso
pegar peso, né? E aí surgiu um monte de mulheres da academia e eu não posso mais fazer exercício, né, na academia? Pode, claro que pode. A gente nunca vai chegar para um cliente, para um paciente e vai falar assim, deixe de fazer, porque, né? Não. Mas a gente precisa entender que esse grupo muscular, né, o assoalho pélvico, ele está ali com 3 funções, ok? Então, quais são as funções do assoalho pélvico? Uma delas, gente, é apoiar os órgãos pélvicos. Para ser mais exata, que órgãos são esses? A bexiga, o reto e o útero, ok? Então, é o assoalho pélvico que apoia ali. Bexiga, reto, útero, a própria vagina. Então, ele tá ali apoiando. Assoalho pélvico não sustenta. Quem sustenta são os ligamentos, mas os músculos do assoalho pélvico, eles apoiam, certo? Então, eles são esse apoio ali embaixo. Aí a gente pode dizer o seguinte, se eu quero manter esses músculos saudáveis, então eu preciso, né, de uma forma muito importante, ter hábitos saudáveis. E dentre esses hábitos está não carregar peso. Por quê? Porque quando eu carrego muito peso, é natural que toda vez que a gente vá pegar algum peso, a gente aumente a pressão intraabdominal. E quando essa pressão intraabdominal ela é aumentada, vai incidir exatamente em cima de quem? Do assoalho pélvico, certo? Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a pegar muito peso, porque naturalmente vai aumentar essa pressão intraabdominal e pode vir a enfraquecer o assoalho pélvico. Assoalho pélvico, gente, não, porque, Eliane, eu nunca fiz nenhum exercício, né? Aí digamos que você me diga assim, Eliane, eu nunca fiz nenhum exercício do assoalho pélvico. Será que os meus músculos estão fracos? Não necessariamente. Por quê? Porque a musculatura do assoalho pélvico, ela é uma musculatura postural, certo? Então, ela tá ali o tempo inteiro funcionando, mesmo que você não coloque, né, esses músculos para contrair, para relaxar, ela tá ali funcionando, ela tá ali apoiando, tá? Mas a gente precisa entender que enquanto mulheres, né, isso é muito real para mulher, enquanto mulheres, a gente tem uma maior tendência ao enfraquecimento do assoalho pélvico, tá? Então, se eu engordo demais, assoalho pélvico tende a enfraquecer. Se eu emagreço demais, rapidamente demais, assoalho pélvico tem a tendência de ficar fraco. Se eu envelheci, assoalho pélvico tem a tendência de enfraquecer. Se eu engravidei, assoalho pélvico tem a tendência de enfraquecer, tá? Então é como se fosse assim, toda mulher, por mais que ela esteja bem hoje, chegará um dia onde o assoalho pélvico dela vai acabar se enfraquecendo. E aí a gente vem, né, nós enquanto fisioterapeutas pélvicas, a gente vem e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que esses músculos, eles fiquem fortes e eles fiquem saudáveis. Então agora a gente não vai mais ficar só assim, deixa aí o assoalho pélvico trabalhar sozinho. Não! Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos contrair voluntariamente para dar uma forcinha para ele, ok? E aí tem uma pergunta aqui super importante, que a gente já emenda uma na outra, que é da N. Lopes, né? 59. Então, exercícios para assoalho pélvico é o mesmo que pompoarismo? Então, eu acredito que existam semelhanças, tá? Entre exercícios para o assoalho pélvico, feitos, né, por uma fisioterapeuta pélvica, e exercícios, né, que são feitos ali dentro do pompoarismo. Eu acredito que existe uma semelhança, certo? Agora, eu vou ser muito sincera, tá? Eu não sou pompoarista, certo? Então, eu nunca fiz nenhum curso de pompoarismo, não tenho nem interesse. Por que que eu não tenho interesse? Porque eu sei
enquanto fisioterapeuta pélvica que eu sou, né, durante 15 anos eu tenho estudado sobre assoalho pélvico e tudo que eu sei relacionado à ciência, eu tenho certeza que é muito mais do que o pompoarismo anda pregando por aí. Mas a gente tem que entender que o pompoarismo, ele se popularizou. Até combinou, né? Até rimou. Então, o pompoarismo, ele se popularizou. Então, para muitas pessoas, é mais interessante ela falar assim, olha, pompoarismo, porque é um negócio que já é mais conhecido. Agora, eu seria irresponsável, enquanto fisioterapeuta pélvica que sou, de vir aqui no Instagram, de falar agora, né, para todos vocês, ou falar para 47 mil seguidores lá que eu tenho, que o pompoarismo é o suprassumo para você ficar bem em relação ao seu assoalho pélvico. Por que que eu seria irresponsável se eu fizesse isso? Porque o pompoarismo, ele não tem fundamentação científica, ok? Então, fiquem aqui comigo. O pompoarismo, ele não tem fundamentação científica. E o erro no pompoarismo, ele começa já do princípio, da base dele. Por quê? A história do pompoarismo foi a seguinte. A história do pompoarismo é uma história milenar de muitos povos aí, que entenderam que existiam esses músculos, que podia contrair esses músculos, segurar, e foi usando vários exercícios para aprimoramento sexual, certo? E aí eles foram criando várias teorias por eles, né? E aí eles começaram a pensar assim, olha, existem 3 níveis de músculos, né? São 3, não falava nem músculo, na verdade, falavam anéis, né? Então, são 3 anéis. Um na entrada da vagina, outra no meio da vagina e outra lá no final da vagina. Então, são 3 anéis e você tem total controle sobre esses 3 anéis. Você pode contrair o primeiro, o segundo, o terceiro e fazer uma massagenzinha no pênis, contraindo cada um em um momento. E assim vai, é fantástico. E foram criando toda essa teoria, né? Porque na época não existiam artigos científicos, não existiam, né? Não existia nada disso. Então, eles foram criando essa teoria, ok? E aí, o que eu preciso frustrar vocês, né? Então, eu preciso frustrar vocês de que o pompoarismo, ele não é científico. E aí, mais uma vez, eu te pergunto, você quer acreditar em quê? No que é ciência ou no que é achismo, ok? Então, quando a ciência entra, aí ela descobre vários erros do pompoarismo. Um desses erros é que não existem 3 anéis. Então, um dos erros do pompoarismo é que não existem 3 anéis, ok? Então, eu tenho um comprometimento em relação aos exercícios, você entende? Porque se nos exercícios vai ser pedido, contrai primeiro anel, segundo anel, terceiro anel, e a ciência descobriu que só existe assoalho pélvico, que tá ali no início da vagina e que dá uma impressão, né, de aperto nos 2, 3 centímetros iniciais da vagina, como é que eu vou querer contrair lá em cima, né? Então, vocês entendem que existe um problema aí de base, né? Fica claro para você que quando a ciência chega, o achismo popular, ele acaba caindo por terra, certo? Aí eu poderia citar esse exemplo e você falar assim, ah, tá bom, esse aí eu entendi, mas tem outro? Tem, né? Então, assoalho pélvico, gente, é um grupo muscular que ele vai contrair assim, ó, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Ele tem essa possibilidade, tá? Até pela forma como os músculos estão ali na pelve. A gente vai ter uma live só sobre assoalho pélvico, fiquem tranquilos. Mas olha, só para você entender de cara, olha o que vai acontecer. Se você contra esse músculo, ele tem uma organização, né? Ele é um músculo que tem a condição de contrair assim, fechando e abrindo. Como é que na técnica se ensina a torcer
Não tem como torcer, gente. Assoalho pélvico, você pode ser a pessoa mais treinada do universo. Ele não tem condição de torcer. Por quê? Porque anatomicamente as fibras musculares estão em uma disposição onde não é possível torcer. Certo? Agora, eu preciso ser sincera de que se é ensinado, né, aperta, segura, 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 solta, né, aperta e solta, aperta e solta. Em algum momento, claro que isso vai dar algum tipo de resultado, né? Porque a gente tem inúmeros artigos que mostram isso também. Como, por exemplo, a mulher que vai lá no consultório da fisioterapeuta pélvica, ela tende a aprender, a contrair e melhorar. A mulher que foi orientada adequadamente, ela também tende a contrair, fazer os exercícios e melhorar, certo? Então, um dia desse eu comentei que o primeiro pesquisador sobre esse tema foi Arnold Kegel. Quando Kegel começou a fazer estudos nessa área, ele pedia para que as mulheres contraíssem 300 vezes, 400 vezes, 500 vezes o assoalho pélvico no decorrer de um dia. Ele tinha pacientes que tinham melhora? Claro que ele tinha. Ele foi a primeira pessoa a ensinar que esses músculos podiam cuidar, né, melhorar a incontinência urinária. Ele foi a primeira pessoa a escrever cientificamente de que as pacientes voltavam para ele e falavam assim, olha, melhorou minha função sexual, certo? Então, Arnold Kegel, ele foi o precursor. Mas ele ter sido precursor não faz com que os exercícios que ele passava sejam os melhores atualmente. Então, entenda como isso é profundo. Se eu tenho responsabilidade para com vocês, enquanto profissional que eu sou, eu preciso deixar claro para vocês que o pompoarismo, enquanto, né, essa arte milenar, né, de fazer com que você fique tenha mais prazer e proporcione mais prazer através do conhecimento desses músculos, né, tem os seus déficits? Tem! E eu falo para vocês que até o primeiro pesquisador da área, que foi Arnold Kegel, ele também teve os seus erros. Então, eu não preciso seguir nem o que o Arnold Kegel falou, 300, 400, 500 contrações, nem o protocolo de exercício que ele usou, e nem preciso também usar o protocolo, né? Não sei nem se tem um protocolo, mas fazer ali o pompoarismo, porque hoje eu sei, a ciência me dá esse embasamento de que nenhum dos dois está certo. Então, hoje eu tenho exercícios que já foram testados em vários grupos de mulheres, onde eu sei qual é o passo a passo, certo? Ah, Eliane, é só sair contraindo e relaxando? Não! Você primeiro tem que reconhecer os seus músculos. Depois que você aprende a reconhecer os seus músculos, você precisa colocar esses músculos para ficarem coordenados. Então, eu tenho que saber o que é contrair, o que é relaxar. Não adianta eu só saber contrair. Eu vou criar um assoalho pélvico que vai ser tão tenso que vai me causar problema. Ok? Então, eu preciso saber contrair com qualidade, relaxar com qualidade, certo? Contrair com qualidade, relaxar com qualidade. Eu preciso aprender esse princípio da coordenação. Depois que eu tenho um assoalho pélvico que está coordenado, ele já entendeu, ó, o que é contrair, o que é manter contraído, o que é relaxar, o que é contrair e soltar, né? Se eu tenho um assoalho pélvico que entendeu isso, aí esse assoalho pélvico, ele tá preparado para quê? Agora para ser fortalecido. E fortalecimento do assoalho pélvico é igual para todo mundo? Não. Não é igual para todo mundo, né? Por quê? Porque se eu pedir para você contrair e manter contraído, talvez tenham pessoas aqui que vai falar assim, Eliane, consegui contrair e manter por 2 segundos. Outra vai falar assim, consegui por 4. Outra vai falar assim, contrair 6 segundos, 10 segundos. Certo? Então, cada pessoa vai conseguir contrair em um tempo diferente. Ok? Então, eu preciso cuidar dessas pessoas de uma forma, né,
mais individual, para que ela entenda o que é contrair, o que é relaxar, entenda o que é manter, e ela vá fazendo os exercícios de acordo com que ela dá conta, tá? De acordo com que ela consegue fazer, ok? Entendido? Então, eu estou aqui, né, no Laço e Soma. Você que me acompanha já há mais tempo, você sabe que aqui a gente fala sobre sexo, sobre sexualidade com responsabilidade, tá bom? Se a gente fala com responsabilidade, então a gente precisa levar em consideração alguns fatores. O primeiro deles, sim, são os nossos princípios e os nossos valores. E o Laço e Soma, ele está embasado em princípios e valores bíblicos. Então, a gente não fala de sexo de qualquer jeito, tá? Outro detalhe que é muito importante é que a gente vai aliar ciência e Bíblia, tá? Então, ciência e Bíblia andando juntinho com responsabilidade. Aí, aqui no Laço e Soma, você vai encontrar isso, ok? Então, vamos lá, né? O que mais? Olha... Quem sou eu, né? Alguém tá me perguntando aqui, ó. Sexo oral, Eliane, fala um pouco. Você é contra? Quem sou eu pra ser contra alguma coisa, né? O máximo que a gente pode fazer é mostrar, né? Mostrar estudos, mostrar o que a Bíblia diz e deixar que você, enquanto ser humano que você é, dotado por um raciocínio que Deus colocou aí na sua cabeça, tome a decisão. Certo? Então, nem Deus, né? Nem Jesus obriga a gente a nada, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho. Sexo oral. Existe uma diferenciação aí muito importante de ser feita, né? Que é em relação ao sexo oral e às carícias orais. E sempre quando eu coloco isso lá nos stories, dá muito conflito. Mas o que é o que, né? Se a gente fosse olhar... O sexo oral, né, em si, seria a mulher chegar até o prazer final, que é o orgasmo, com o estímulo oral, né? E o homem chegar até o prazer final, né, com o estímulo oral. Então, ele chega a ejacular, né, na boca dessa mulher que está estimulando oralmente, certo? E o que seria essa carícia oral? É você estimular o parceiro, a parceira, para que tenha mais prazer. Ok? O que a Bíblia fala sobre o assunto, Eliane? Difícil comentar, porque a Bíblia, ela não vai chegar e vai falar assim, ó, não faça. E a Bíblia também não vai chegar e vai falar assim, faça. Não tem nenhum verso bíblico que seja claro em relação ao tema, tá? Claro assim, faça ou não faça. Não existe, certo? Então, pensando nisso, a gente vai ter que analisar o seguinte, né? Existem teorias, por exemplo, de teólogos que vão falar assim, lá em Cantares de Salomão, né, que eu gosto muito, lá em Cantares diz o seguinte, que Salomão, né, bebeu nas suas fontes, e esse beber na fonte, ali no original era a vagina, tá? Então, tem lá esse pressuposto, ok? Mas a gente precisa analisar a Bíblia como um todo e aí a gente vai chegar à seguinte conclusão. Primeiro, existe um princípio bíblico que é anterior, né, a você fazer sexo oral ou não, que é a questão de você se manter puro, tá? Para a pessoa com quem você vai se casar. E isso já te coloca em uma situação de alguns passinhos à frente em relação a quem tinha uma vida sexual muito ativa. Por quê? Porque a gente vive em um mundo onde existem doenças sexualmente transmissíveis, tá? Que inclusive mudaram o nome, né? Que agora são infecções sexualmente transmissíveis. E existe um número tão grande de infecções sexualmente transmissíveis que a gente não consegue... se algum médico sentasse aqui do meu lado e falasse assim, eu conheço todas, eu não acreditaria nele, porque é um volume gigantesco de artigo científico todo dia sobre doença sexualmente transmissível. É uma mentira também dizer que camisinha protege de doença sexualmente transmissível. De algumas. Protege de algumas, né? Mas protege de todas, né? Então, por que eu comento da virgindade? Porque quando você
você casa ali virgem e você conhece só o corpo um do outro, você já não tem risco de doença. Então, um conhece o corpo do outro, certo? Esse é um fator para ser levado em consideração, ok? E para quem não é virgem, Eliane, faz o que agora? Aí você precisa ter a certeza de que tá tudo bem com sua saúde, porque a gente sabe também, né? Seria irresponsável da minha parte eu chegar aqui para vocês e falar assim, faça o sexo oral, sem dizer para vocês que existem vários estudos que mostram que se uma pessoa tem algum tipo de infecção sexualmente transmissível e faz sexo oral na outra ali, pode transmitir, né? Pode pegar, pode transmitir. Então, a gente precisa levar isso em consideração, tá? Saúde. Saúde é sempre muito importante em relação à decisão. Agora, tem muita gente que me fala assim, Eliane, sobre o sexo oral, ou a carícia oral, independe, eu tenho muito nojo, eu me sinto muito mal. E aí, eu sempre digo, eu gosto muito de 3 perguntinhas que eu coloquei no meu livro, né? Então, aqui, ó, deixa eu pegar. Aqui no meu livro tem um capítulo específico, que é exatamente o capítulo 7, né? Então, se eu abrir lá, né, no capítulo 7, mau uso causa danos, na página 104, vão ter 3 perguntas que eu gosto demais, tá? Então, essas 3 perguntas são as seguintes, e serve para qualquer tema, qualquer dúvida sua em relação à sexualidade. A primeira delas é, posso fazer? A Bíblia me diz alguma coisa sobre isso? O que a ciência diz? Preciso saber para ficar segura, né, em relação aos meus princípios, aos meus valores e à minha saúde, certo? Outra pergunta importante, favorece os dois? Os dois estão de acordo, né? Os dois já conversaram sobre o assunto, se sentem bem, né? E querem experimentar, fazer, sentir, né? Ver se gosta ou não gosta. Favorece os dois. E a terceira pergunta, se é viciante, que é uma perguntinha muito importante também, tá? Então, é viciante? Por que essa pergunta é muito importante? Porque qualquer coisa que te leve ao vício, ela não é boa para você, tá? Então, na Bíblia, a gente tem muito claro que Deus quer um culto que seja racional, certo? Ele quer que a sua razão prevaleça. E o vício nos tira da razão, certo? Então, qualquer tipo, existem certas práticas sexuais que são mais convidativas ao vício, né? Sexo oral é uma delas, né? Então, eu atendo, assim, inúmeras mulheres que falam assim, Eliane, só consigo ter prazer agora com estímulo oral. Não tem jeito, não tem orgasmo de outro jeito, só com sexo oral, né? Então, pode ser que ali já tenha, né, um esqueminha de vício, né? Então, a gente sempre precisa responder essas 3 perguntas, tá bom? Então, a primeira pergunta é se você pode fazer relacionada à Bíblia, à sua saúde. A segunda pergunta é se os dois estão de acordo. E a terceira pergunta, se é viciante. O casal senta bonitinho, discute essas 3 perguntas sobre qualquer tipo de tema e chega à conclusão sobre o que eles querem ou não em relação à vida sexual deles, tá? Mas é preciso que exista uma conversa, tá? Então, é o que eu comentei, né? Como é que é? Natânia. Então, qual a diferença entre sexo oral e carícia oral, né? Seria você terminar o sexo com a boca no sexo oral, tá? Então, no sexo oral, o sexo termina com a boca. Então, o homem vai ejacular na boca da mulher, a mulher vai ter o prazer final do orgasmo com o estímulo oral do homem, certo? Carícia oral, não, é como se você passasse por ali para um estímulo, né? Então, você estimula e depois o sexo continua, né? Continua, depois acontece a penetração, acontece todo o encontro aí do órgão, né, genital um com o outro e tá tudo certo, tá bom? Ok, então já dizia o ditado, né, que tudo demais é muito, vício certamente faz mal, né? Sim, Edson, e quando a gente fala sobre sexo, o sexo, ele é
um dos prazeres, né, básicos, assim, da vida de qualquer ser humano. Né? Então, quando a gente pensa em prazeres, a gente vai ter a comida, a gente vai ter o sexo, a gente vai ter o dinheiro, comprar também, né? É um prazer que nós temos. E o sono, tá? Então, qualquer um desses a gente pode desenvolver aí a facilidade de nos viciarmos, né? Por isso que a masturbação, ela tende a ser viciante, por isso que a pornografia, ela tende a ser viciante, por isso que sexo oral pode se tornar viciante, sexo anal também viciante, né? E por isso também que a gente precisa entender que nosso corpo não precisa de ter um resultado sempre do mesmo jeito, sabe? Nós somos uma diversidade, né? Enquanto corpo, enquanto mente, a gente pode explorar vários aspectos, né? Da nossa vida sexual. Por que fazer sempre de um jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito, né? Então, a gente pode sempre ter uma variação, que é bacana. Outra pessoa aqui me perguntando sobre menopausa e sexo. Gente, olha, nós somos seres sexuais do nascimento até a morte, certo? Seres sexuais somos do nascimento até a morte. Quando a gente amadurece fisicamente e emocionalmente, nós estamos preparados para o sexo. Então, a gente tem uma fase aí que a gente vai chamar de fase, que é uma fase reprodutiva, né? A fase ali onde a gente tá, o homem tá fabricando muito espermatozoide, a mulher tá fabricando óvulos e tá tudo certo, uma fase reprodutiva. Onde o sexo pode acontecer? Pode, certo? Mas se você não fizer também, vai morrer, tudo bem. E aí vamos usar como exemplo uma pessoa que casou-se ali com 22 anos, teve uma vida sexual bem ativa e de repente se enxerga na menopausa, né? O que é a menopausa? A menopausa é simplesmente uma última menstruação, certo? Então, a última menstruação recebe o nome de menopausa. O que é climatério? Climatério é o período difícil aí, de muitas mudanças que essa mulher vai passar. Por que eu tô dizendo difícil? Porque o corpo dela vai ter que se acostumar, né, com uma dosagem diferente de hormônio. E isso gera mudanças para essa mulher, né, em relação àqueles calorões que elas sentem, né, em relação à lubrificação vaginal, que pode diminuir, não é uma regra, certo? O desejo sexual pode modificar? Pode, tá? Mas a menopausa não é, de forma alguma, um ultimátum de que você não vai mais ser feliz sexualmente, certo? Então, entendam aqui comigo, a menopausa, né, esse período do climatério, ele pede certos ajustes. Vão ser necessários certos ajustes. Claro, porque se essa mulher, ela não tem mais aquela lubrificação natural que ela tinha, então ela vai ter que começar, talvez, a usar um lubrificante. Ela vai precisar, talvez, se ela não aprendeu os exercícios do assoalho pélvico, ela vai precisar aprender os exercícios nessa fase, vai ser importante para que ela leve movimento, vida, saúde para a região pélvica através do movimento muscular, tá? Então, a menopausa, ela pede certos ajustes na área sexual, mas não significa de forma nenhuma que é o fim da sua vida sexual. É só uma ressignificação, tá? E é uma ressignificação importantíssima de você pensar enquanto mulher que você é, tá? Por quê? Porque foi dado muito valor à mulher que tá na fase reprodutiva, né? Durante muitos e muitos séculos, a mulher valorizada era essa mulher, né, que estava nessa fase reprodutiva e essa mulher que era mãe. Então, agora, a gente pode olhar com novos olhos e entender assim, não, eu sou mulher do dia que eu nasci até o dia que eu morrer. E eu sou um ser sexual. E depois que eu amadureci psicologicamente e emocionalmente, a felicidade sexual pode ser uma constante na minha vida.
Mesmo que lá na menopausa eu precise de um hormônio para equilibrar, né? Mesmo que eu precise usar um lubrificantezinho, mas eu ainda sou ser sexual, com potencial de ser feliz sexualmente, de ter orgasmo, de ter satisfação frente ao sexo, tá? Estão me perguntando sobre o livro, aqui, ó, conversa íntima. Eu tenho pessoas aqui ótimas, né? Então já estão aqui falando, né? Léria67, olha, tem na bio, né? A bio do Instagram, lá nos stories, geralmente eu coloco também. É só arrastar pra cima que você já entra direto no meu site, né? Ou pode ir direto no site também, certo? Então, entendeu, gente? Ficou claro essa coisa toda da menopausa, né? Então, você é um ser sexual. É a mesma coisa do homem, tá? Porque a gente às vezes fala muito sobre a mulher, mas a gente não fala muito sobre o homem. O homem, depois dos 45 anos, geralmente, ele vai começar a ter mudanças também na vida sexual deles, né? Então, aquela ereção, né, que era super potente, pode perder um pouco. O controle da ejaculação pode não estar acontecendo. São mudanças que vão acontecer ali. E a partir dos 45, o hormônio testosterona ele começa a cair, né? Não tão drasticamente, tá? Só vai cair drasticamente depois dos 60. Mas pode trazer alguma alteração? Pode. E aí, o homem vai deixar de ser um ser sexual? Não, né? Também vai aprender a contrair o assoalho pélvico para melhorar a ereção, vai aprender a ter domínio do assoalho pélvico para controlar a ejaculação, também vai praticar atividade física, vai ter hábitos mais saudáveis, né? Então, a gente escolhe todos os dias o tipo de vida que a gente quer ter, né? Então, se um homem bebe pra caramba, fuma, tá gordo, né, assim, obeso mesmo, nesse sentido de não estar saudável, certo? É claro que vai ter prejuízo na relação sexual dele, né? Então, saúde é importante em qualquer momento da vida. Então, sim, obesidade pode influenciar na ereção, tá? Por que pode influenciar na ereção? Porque uma das coisas que precisa acontecer com o pênis é ele ter um sistema vascular que funcione muito bem. E muitas vezes na obesidade vai acontecer exatamente desses vasos, né, sanguíneos, artérias e veias não funcionarem tão bem, né? Estão com muita gordura por ali, e aí muitas vezes o homem que é obeso, ele começa a ter, né, disfunção erétil, ter essa dificuldade em fazer com que o pênis dele funcione adequadamente. Então, os hábitos de vida influenciam diretamente, sim, nesse prazer, tá bom? Diabetes é uma coisa seríssima, super... que influencia, que impacta diretamente a vida sexual, tanto da mulher quanto do homem, tá? A gente poderia falar mais disso, mas eu não tenho tempo, tá dando um final aqui, já apareceu os minutinhos pra mim. Então, olha só, entenda uma coisa, quando a pessoa é diabética, ela pode vir a desenvolver, por causa da doença, uma dificuldade de circulação, né, e de... uma dificuldade circulatória e também relacionada aos nervos mais periféricos, né? Então, todo diabético precisa ter cuidado ao se cortar, né? Porque a dificuldade de cicatrização. Então, é uma questão circulatória e também neurológica, tá? Periferia neurológica, mas é neurológico. Então, isso afeta, nas mulheres afeta a vagina, sim, afeta a vulva, sim, e nos homens afeta, sim, o pênis, tá? Então, é preciso cuidar muito antes para não ter diabetes, porque depois que o quadro já está instalado, é algo muito complicado de se resolver. Meu tempo está acabando e a gente vai fazer, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Todo dia de quinta-feira a gente vai fazer esse bate-volta de perguntas ao vivo para que eu possa responder aqui para vocês, né? De forma direta, de forma mais pessoal, exatamente as dúvidas que vocês têm, tá bom? Foi uma delícia estar com vocês, meu tempo está acabando, mas terça-feira tem mais, então fica ligado que o dia das nossas lives, terça e quinta.
Beijo!